Oi, pessoal. Tem ninguém vendo ainda não. Eu consigo ver aqui. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho enquanto a gente tem aguardar a entrada de mais participantes, tá? E vamos aguardar também a entrada do professor José de Paula. Então, como vocês sabem, essa live ela vai ter a minha presença, né? E a presença do professor José de Paula, aqui da Faculdade Atenas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre dados de epidemiologia do Covid-19 no sudoeste de Minas, tá? Além disso, a gente também vai conversar sobre algumas dúvidas que nós recebemos durante a semana no Insta da faculdade. A gente vai esperar o professor para chamar ele. Acho que ele já entrou, né? Então vamos aguardar e a gente começa, tá bom? Oi, Sabrina. Oi, Zé. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa live. O professor José de Paula. Oi. Vamos fazer, então, da forma que a gente conversou, né? Em formato de um bate-papo, para ficar algo legal, prazeroso, didático, né? Mas antes disso, eu queria só dar um recado para os alunos que no dia 26 de junho, 27 de junho, sábado, né, vai ter a jornada temática da Faculdade Atenas. Ela vai ser transmitida pelo YouTube do TV Uni Atenas a partir das 8h30 da manhã, tá? Então, só para lembrar os nossos alunos de participar também da jornada temática, e o tema vai ser Covid-19 também, tá bom? Vamos lá, então, Zé. Vamos lá, né, Sabrina? Bora! Vamos Zé, embora. então o tema da nossa live é o Covid-19, né? Eu queria, na verdade, mais dados epidemiológicos, e você que é um apreciador, né, dessa questão de dados de transmissão, de dados espaciais, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses dados, né, epidemiológicos do Brasil, do Sudoeste, de Passos, né? Então, vamos começar tentando discutir um pouquinho essas informações. Pois é, Sabrina. Hoje, coincidentemente, hoje de manhã nós tivemos uma reunião na prefeitura daqui da cidade, justamente com as principais pessoas que estão gerindo a pandemia aqui na cidade, né, e com as formas de condução. E uma das conversas que a gente teve lá foi exatamente essa. Primeiro, é tudo novidade. A gente não tem uma receita de bolo pronta. Só para dar um exemplo disso, a minha área, você brincou, né? Falou que a minha área hoje é a parte de análise espacial e o outro pé é a área de farmacologia. Então, se você perguntar hoje o que a gente tem de terapêutica, acho que a gente pode até comentar mais para o final da nossa live, é tudo novidade. O comportamento epidemiológico, novidade. A forma de transmissão, novidade. Então, nada, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Esse é um dos grandes problemas. Em compensação, eu até comentei isso na reunião hoje, que é uma oportunidade ímpar, né? É a oportunidade da gente aprender um tanto de coisa, da gente mudar comportamentos, padrões. E o dia da chamada da live eu fiz até esse comentário. O mundo mudou. O mundo mudou. Coisas que a gente considerava como triviais, como por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples. Você em um restaurante em comida self-service. Hoje a gente acha inconcebível isso. E a gente mudou todos os nossos parâmetros, né? E a gente acha inconcebível algo desse tipo.
outras pessoas comentaram comigo e falaram assim, antigamente a gente achava um absurdo andar de máscara como os asiáticos. Hoje a gente pensa, é impossível andar sem máscara. E a gente fica até pensando, até depois, se não vale a pena continuar usando. Eu penso muito Sob o nisso. ponto de vista, então, da epidemiologia, especificamente do Covid, a efervescência de números que a gente tem é gigante. Por um lado, muitas das vezes as pessoas falam que os dados são omitidos. Por outro lado, a quantidade de dados que nós temos disponível hoje nos permitirá passar um bom tempo discutindo sobre o comportamento dela. Talvez a compreensão da doença, dessa pandemia, ela só consiga ser feita daqui a algum tempo, depois que tudo isso acabar, e aí a gente vai conseguir talvez ter um espelho do que efetivamente aconteceu. Com Então, certeza. aquele número, só para te dar um exemplo, né, de como isso é totalmente difícil a compreensão, os gargalos, as dificuldades. Quando a gente fala em modelos estatísticos de análise epidemiológica, a gente espera que eu tenha um retrato mais ou menos fiel do que está acontecendo. Só para dar um exemplo, você comentou, eu estava pegando os dados da notificação no Brasil de ontem para hoje, no domingo, esse final de semana. No sábado a gente teve 54.770 notificações e hoje teve 17 mil. Olha, isso é algo normal? Não, não é. Então a gente tem vários gargalos, várias dificuldades para tentar compreender esse modelo. Uma coisa é certa, todos os modelos epidemiológicos e que a gente tem visto, inclusive nós estamos com um grupo de alunos, inclusive trabalhando com a parte de epidemiologia, há cerca de um mês e pouco atrás, a gente estava fazendo algumas previsões, né, por regressão, fazendo regressão do número de casos. Então, o que, que a gente vê? É que nós estamos num processo de ascendência de casos ainda, e eu até passei um artigo para eles, feito pela Universidade de Singapura, que tem alguns modelos epidemiológicos bastante interessantes, e falou o seguinte: olha, o único país que não dá para prever o que vai acontecer é o Brasil. Né? Não tem como você afirmar se ele está em ascensão ou em queda, nada disso. A gente tem uma dificuldade gigante para tentar compreender isso. Né? Você acha Algumas coisas a gente já sabe, né? A gente já tem comportamento já que é de esperar. Hum. Você acha que isso, Zé, que acontece aqui no Brasil, pode ser relacionado às questões do diagnóstico? Porque, como você falou, imagina, se em um dia você ter 54 mil notificações, no outro dia você ter 17 mil notificações. E É, não é uma constante igual aconteceu, igual a gente acompanhou, né? Na China, igual a gente acompanhou depois na França, na Espanha. Aqui acontece coisas que são meio assustadoras, né? Você acha que está relacionado à questão das notificações, que talvez aqui no Brasil a gente não consiga fazer o diagnóstico de todos os casos, por isso que oscila? a Organização Mundial de Saúde soltou um comentário hoje falando exatamente sobre os dados epidemiológicos do Brasil. E desses dados epidemiológicos estava comentando que mais ou menos 30% dos testes que são feitos são positivos, né? E era de se esperar um número muito menor que isso. Então, qual que é a conclusão que você chega? De que a testagem, por algum motivo, ela é muito baixa, ela não está sendo feita de forma efetiva e ela está sendo feita em pessoas que efetivamente já estão doentes e apresentando algum sintoma. Então, quando você faz o teste para confirmar apenas que aquele indivíduo está doente ou não, significa que é bem provável que 70%, 80% dos pacientes não têm sintoma ou aparentemente não procuraram um serviço médico e não fizeram testagem. Né? Esse é um dos problemas que a gente tem, sim. Então, os números são subnotificados? Sim, com certeza são. Um dado interessante que a gente tem é que alguns bancos de sangue, como no Rio de Janeiro, têm feito os testes nas pessoas que procuram para fazer doação. Os últimos dados que eu vi, em torno de 28% das pessoas tinham sorologia positiva.
mas a infecção já está em 30% da população, em 28% da população? A gente não tem a menor ideia. Então, Sabrina, não tem como. O outro dificultador é que o país é muito grande. Esse, com certeza, é um grande problema. Só para abordar um pouquinho sobre isso, né, para a gente entender, ontem, coincidentemente, hoje nós estávamos na conversa, até dei um exemplo do que a gente tem observado de comportamento, né? Eu costumo brincar o seguinte: imagine que essa epidemia seja uma folha de papel, e essa folha de papel tem uma grande capacidade de absorver água, e você coloca em cima de uma mesa. E aí você começa a pingar água no meio desse papel. Então o que vai acontecendo? Gradativamente ela vai espalhando. Até que ela espalhe totalmente, ela vai gastar um tempo, mas ela vai gradativamente se ampliando. E essa ampliação ela é geográfica, tanto é que é uma das linhas que a gente tem trabalhado, né? Como é que é a expansão geográfica da doença. Então é uma questão, talvez, de tempo para que a gente tenha o espalhamento do vírus, mas ele continua de forma contínua, né? Então esse é um dos pontos que a gente tem extremamente importante nesse dado. O que a gente tem hoje, por exemplo, eu peguei até um dado aqui, hoje a gente tem, desse 1.090.000, praticamente 48% são de pessoas recuperadas e mais ou menos a outra metade disso está em acompanhamento, né? Então, esse é o dado que a gente tem hoje. A metade desses 1 milhão de pessoas que estão aí estão efetivamente contaminadas, né? Estão em processo. Isso significa que essa curva ela teve uma ascensão gigantesca nos últimos dias. Tanto é que um dos indicadores que são usados na curva epidemiológica, quando a gente faz as análises de curvas epidemiológicas, você vê exatamente quantas pessoas são susceptíveis, quantas são infectadas e quantas são retiradas. É um modelo epidemiológico chamado modelo CIR. E nesse modelo epidemiológico que a gente tem, à medida que as pessoas vão deixando de ser susceptíveis e se tornam infectadas, o número de susceptíveis vai diminuindo e depois que elas são curadas, elas são retiradas dessa curva, né? Então, esse é um dos modelos que a gente tem, né? O que a gente tem nesse processo? O que pode interferir nesse modelo? O tempo de contato, de infecção, por exemplo, que essas pessoas têm contato com outros e podem transmitir esse vírus. Esse é um dos pontos que são chaves aí na duração e no cálculo, né, teórico dessa curva epidemiológica. Então, a gente tem, inclusive, hoje sites que fazem isso, que permitem que você calcule a partir desses dados. Por que eu estou falando isso? Porque cada região tem um tipo de curva hoje, né? Então, o número de dias que você gasta para dobrar o número de casos, que é um dos parâmetros que é usado nesse modelo CIR, em cada região é de um jeito. Diferente, Então, né? você vê a região amazônica de um jeito, a região nordeste de outro, a região sudeste de outro, a região sul e a centro-oeste, com todas as regiões, cada uma diferente da outra, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem tanta diferença, talvez, no país com relação à distribuição da doença no Brasil. Uma coisa que me chama muita atenção, Zé, é a questão do pico, né? Tipo, o Brasil, ele nunca alcança o pico da doença, né? Então, a gente, assim, nós mesmos, eu e você, a gente sempre teve interesse nessa parte, estudou e conversou, discutiu muito sobre Covid. Várias vezes a gente discutiu uma data para o pico, que a data já passou e o pico não aconteceu, né? Então, você acha, talvez, às vezes eu fico pensando assim, que a questão desse pico não chegar no Brasil pode estar relacionada ao fato de que a gente começou tudo errado? Porque às vezes eu brinco, né? Eu falo, aqui é muito engraçado, né? Quando não tinha caso, estava todo mundo dentro de casa morrendo de medo, né? Quando começou a ter caso, o pessoal começou a ir para a rua. E agora parece que o pessoal perdeu o medo e está na rua. Então, você acha que o fato de ter acontecido isso no Brasil, a gente começou muito certo, mas talvez com um isolamento muito precoce, e aí esse isolamento ele foi perdendo força, porque ninguém consegue, né? E aí acaba que hoje, que era um momento que todo mundo tinha que estar em casa, tá
todo mundo na rua, né? E você acha que talvez esse possa ser um motivo para o Brasil estar adiando tanto essa chegada desse pico? Então, primeiro aquilo que eu comentei, assim, acho que vale a pena até a gente retroceder um pouquinho e contar um pouquinho do que a gente já fez até agora. Uma das coisas como a gente tem, e aqui você pode olhar, você estava falando, vamos pegar a nossa cidade. Os primeiros casos que aparecem no município, como no município aqui de Pasto, são de fora. Vêm de uma cidade ou outra e eles acabam literalmente trazendo esse vírus para cá. Pode ser que a gente comece a ter transmissão ou não. Mas o que normalmente acontece no início dessa pandemia, né, e dessa doença foi exatamente esse. O vírus se instala em uma região em que 100% das pessoas são susceptíveis e aí ele começa a se disseminar e ele se distribuir. Para ele se distribuir, tem duas opções. Ou ele é distribuído de uma forma aleatória, levando isso através de alguma forma, né? Por exemplo, as pessoas viajando, ou então a gente tem transmissão comunitária já ocorrendo. A partir do momento que você tem transmissão comunitária, aí a distância entre uma pessoa e outra passa a ser o fator determinante. Então, quando a gente olha essa história, se a gente olhar o Brasil, a gente não tinha o vírus circulando aqui, né? Até um dado momento que as primeiras pessoas começaram a chegar aqui ao país trazendo o vírus. E aí o dado que é interessante foi que os primeiros estudos, um dos estudos mais interessantes que a gente viu, foi exatamente a relação entre São Paulo e o número de voos que a cidade tem, né? É uma coisa assim, praticamente 100 mil pessoas chegam a São Paulo por voo por dia, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma metrópole como essa, em que o vírus chega a uma cidade que 100% das pessoas são susceptíveis, o vírus se instala e aí ele começa devagarzinho, é aquela primeira gota que pingou no papel em branco, né? No papel absorvente. E aí, quando começa a transmissão comunitária, ele começa a se espalhar. Então, quando você pergunta qual é a origem do vírus no Brasil, ela foi originária principalmente pelo histórico e pelos fenômenos que ocorreram em duas regiões, Rio de Janeiro e São Paulo. O que aconteceu com Rio de Janeiro e São Paulo são bem peculiares. Tanto é que você vê, e aí você pergunta qual é o nosso futuro. O Rio de Janeiro e São Paulo ainda estão com muitos problemas. Portanto, a gente tem uma epidemia já instalada e se distribuindo fortemente nessas duas regiões. A partir daí, o que você começa a observar? Você viu histórias muito interessantes. Um casamento lá na Bahia, que foram uma série de pessoas, migraram para lá e levaram. Pessoas que em Brasília, pessoas no Ceará. Então, aí o vírus se instala e começa a se distribuir. Como as distâncias são muito grandes e a gente tem nichos muito isolados, né? Aqui não é uma massa do país inteiro, não é uma massa populacional, a gente tem espaços entre uma cidade e outra, então o vírus começa a se multiplicar e passar de um indivíduo para outro, uma transmissão comunitária, e resultado, o que a gente observa? Hoje, por exemplo, a gente vai ver que o número de casos por 100 mil habitantes na cidade de São Paulo passou já de 500 casos por 100 mil, e ele está nesse número, e todas as cidades da região também estão. Então, você perguntou... São Paulo é um pouquinho mais do que quando a gente vê Brasil de uma forma geral, né? Sim, né? Rio de Janeiro e Brasil e São Paulo. Inclusive, se você perguntar o seguinte, quando será o fim dessa pandemia? Quando o número de casos começarem a reduzir em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí se dará um tempo para que aconteça o mesmo fenômeno nas outras regiões. Então, o que a gente observa nessa historinha? Quando você vê isso e você faz uma curva epidemiológica e você vê, por exemplo, o comportamento dela em São Paulo, que é uma região extremamente adensada, como, por exemplo, Manaus, que é outra região, mas muito menos adensada, com distâncias geográficas muito maiores, o comportamento é diferente. Então, pico, olha, é impossível calcular pico nessas condições. Porque a curva, esse número de pessoas susceptíveis
infectadas retiradas, a gente pode fazer esse modelo CIR, permite nos calcular quando será o pico. O que a gente tem visto hoje, as pessoas têm falado, é que esses indicadores, esses padrões, né, esses números que podem ser usados nesses modelos matemáticos para avaliações de pandemia, né, eles começam a dar alguns sinais de alteração. Então, só para pegar, por exemplo, aqui o índice de contágio, por exemplo, ele pode reduzir, letalidade. Então, quando começa a aparecer esses sinais, né, aí a gente começa a falar, não, pode ser que então ela esteja caminhando para o final. Mas um dos artigos, inclusive, que eu passei até também para os meus alunos, foi exatamente isso, há cerca de um mês atrás, uns 20 dias atrás, falando exatamente isso, olha, o modelo de cálculo que a gente pode aplicar para o Brasil, ele é impossível. Porque quando a gente faz o cálculo, as curvas se mudam de um dia para outro. Em outros países, não. Existe um certo padrão. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos? O vírus se instalou em várias regiões ao mesmo tempo. Foi diferente, né, de lá com aqui. Então, se você perguntar, Sabrina, quando será o pico, não tem, acho que ninguém consegue fazer isso, ter uma bola de cristal para falar, olha, no dia tal o número de casos vai reduzir. Eu Impossível acho hoje. que a gente pode pensar também na relação, assim, na questão de distribuição dos casos, a gente pode pensar, Brasil, ele tem diferenças socioeconômicas muito grandes, né? A desigualdade social aqui é muito grande. Então, aeroporto, fluxo de aeroporto, meio que fica concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, mais São Paulo até que o Rio de Janeiro, né? O que é um pouco diferente dos outros países, embora também se concentre nas metrópoles, as outras regiões, elas têm um nível socioeconômico muito alto e também tem esse fluxo de pessoas. Aqui no Brasil, não. Então, eu também li alguns artigos comentando que talvez a chegada do vírus do Brasil, ela aconteceu mais em São Paulo e Rio, com certeza por causa do aeroporto, né, que tem um fluxo muito grande, especialmente São Paulo, mas foi também na época do carnaval, né, onde a gente recebeu muito turista. Então, você vê que o diagnóstico no Brasil, o primeiro, foi dia 26 de fevereiro, né? Então, bate muito com essa história de que vieram para cá ou voltaram para cá, né, para passar o carnaval aqui e acabaram trazendo o vírus aqui para o Brasil, né? Mas o que eu queria comentar assim, um pouquinho comigo, Zé, antes da gente passar para as perguntas, porque a live ela tem um limite de horário e a gente recebeu algumas perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho da relação, assim, a mortalidade no Brasil parece que está começando a cair, né? Assim, pelo menos pelo que eu vi nos últimos dias, ela está começando a cair. E, além disso, a taxa de mortalidade no Brasil está em 4,7%, né? E no mundo, mais ou menos, 2%. Então, nós já somos o segundo país com maior número de casos, né, de mortalidade no mundo. Por que você acha que a gente tem que passar por isso, né, Zé? Por que você acha que a gente tem que passar por isso? Primeiro, assim, as questões, assim, até foi assim, quando a gente faz avaliação, só dois comentários. Quando a gente começou a trabalhar, lá em março, quando começou a aparecer os casos, principalmente em abril, a gente fez até uma avaliaçãozinha, nós pegamos onde estavam os municípios, calculamos o número de casos por 100 mil habitantes, e a gente calculou, e pegou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e tentou relacionar o IDH com o número de casos. E a gente achou uma conclusão muito, muito engraçada. Quanto maior o IDH, maior o número de casos. Né? Não é que... Bom, aí você pode pensar, então, então quanto melhor a maior a cidade, maior... Não, é que não, é porque são cidades maiores, que têm um índice de desenvolvimento humano maior, e é onde provavelmente a doença, a virose acabou se desenvolvendo mais. Agora, tem assim, dados assim que chamam a atenção, que você perguntou, a letalidade, ela fez uma barriga. Né? A coisa assim, ela tem feito essa barriga, ela chegou a 7%,
e ela aumentou e depois diminuiu. E aí veio a pergunta, por que aumentou e diminuiu? Olha, como a letalidade é uma relação com o número de notificações, uma das formas de você reduzir a letalidade seria aumentar o número de testagem e o número de pessoas positivas. Mas aí você poderia falar, bom, a proporção de pessoas que vão morrer também deve ser a mesma, né? Então, a gente pode supor algumas coisas, né, que tenham acontecido. Ou efetivamente a letalidade tenha diminuído, e aí aquilo que a gente falou, tudo por enquanto, Sabrina, é achismo. A gente acha porque tende a dar alguma explicação para aquele fenômeno. O pior de tudo, né, que eu acho que é assim, mais complicado, porque pelo menos a gente tem uma percepção, uma visão diferenciada. Agora, o que nessa pandemia, a gente vê que o Zé lá do bar, ele virou especialista em Covid, né? Então a gente anda, quando você conversa com as pessoas, o cara lá da feira, ele parece que é o cara que é o epidemiologista que cuida da doença. Então, o que a gente observa? A informação está disseminada, isso é extremamente interessante, mas tem muita coisa que se discute e que a gente não tem a menor ideia do que ocorre. Então, quando a questão da letalidade, tem várias possibilidades para que isso esteja ocorrendo. Uma coisa é certa, ela está realmente reduzindo. Tanto é que lembra que eu até comentei, dentro daqueles modelos que a gente tem epidemiológico, o fato de você ter uma redução da mortalidade faz com que a curva tenha um certo parâmetro diferente e a gente pode falar que ela começa a mudar as suas características. Por isso que está falando que ela está caminhando, talvez, para um possível pico que ainda não chegou, né? Esse é um dos pontos que a gente reforça bastante, né? O pico ainda não chegou, a gente não faz a menor ideia de quando ele vai chegar, né? Mas quando esses números permanecerem pelo menos constantes durante aí pelo menos umas 2 semanas, aí a gente pode falar, não, agora aparentemente esse pico aparentemente chegou. Mas do contrário, é impossível a gente fazer qualquer prognóstico, né, hoje sobre esses dados. Com relação aos dados que você estava comentando, tem alguns dados de Minas Gerais que eu acho bastante interessantes, né? Quando a gente olha, hoje, por exemplo, em Minas Gerais, dados de hoje, inclusive eu acabei de pegar eles aqui, nós temos 3.502 pessoas internadas em Minas Gerais, 13.648 em isolamento hoje. 83% dos óbitos foram de pessoas que tinham alguma comorbidade, né? Então, talvez um dos pontos que a gente tem visto, né, hoje até estava conversando exatamente com a doutora Priscila sobre os encaminhamentos que têm sido feitos, eles literalmente, à medida que a doença vai se desenvolvendo, vai ganhando literalmente traquejo no que fazer. Lembra que eu até comentei? É tudo novidade para todo mundo. Se você perguntar o que tem que fazer, ninguém sabe o que tem que fazer. Como é que você vai fazer tratamento hoje? Gente, né? O que você vai fazer? O paciente chega internado, o que você vai fazer? O paciente chega na unidade de atenção primária, do outro extremo, o que você vai fazer? Tanto só para dar um exemplo, antes o que você fazia? Você virava e falava assim, fique em casa, né? E aí agravava e aí depois acabava sendo internado. E hoje o que tem sido feito? A conduta tem aparentemente sido diferente. Então a gente tem aprendido com a epidemia uma série de coisas desde a parte epidemiológica até a parte terapêutica. E por isso, talvez, essa curva da letalidade comece a apresentar essa primeira redução, que é uma coisa boa, né? Vamos ver o que vai nos aguardar para frente. A gente tem que pensar positivo, né, Zé? Quando eu vi os casos da mortalidade começar a cair, eu já fiquei mais animada, porque não, a gente precisa enxergar uma luzinha no fim do túnel, né, Zé? Uma coisa, Sabrina, eu brinquei com o Zé do bar lá e a conversa que você teve. Uma coisa que as pessoas precisam aprender, e aí é todo mundo, é levar isso a sério, né? Mas Passos está numa situação confortável. Tá, mas a coisa é séria. Não é uma pandemia que parou o mundo. As consequências que fizeram isso são únicas.
provavelmente a gente nunca mais, eu provavelmente acredito que não vou ver mais algo desse tipo, mas a gente nunca tinha visto isso eu nunca vi isso na minha vida. O mais próximo que eu vi isso foi alguns surtos de algumas doenças, né? Por exemplo, eu vi uma época que a gente tinha surto de meningite, teve surto de meningite, mas a gente nunca viu algo desse tipo, né? Então, a gente precisa levar muito a sério, né? E talvez esse seja o problema, né, que a gente tem. As pessoas aqui no Brasil, a gente tem o péssimo hábito de não querer levar as coisas muito a sério, né? Então, assim, eu fico imaginando o seguinte: se você vir e fala assim, ó, olha, você precisa usar máscara e álcool gel e evitar manter distanciamento, ponto, né? As pessoas tinham que fazer isso e ponto, né? E o que a gente vê é que as pessoas, isso não vai acontecer comigo, isso aí ocorre com o vizinho, eu estou imune, né? Então a gente vê um baixo grau de seriedade, na verdade, né? Por todos os níveis, né? A gente vê isso em todos os locais, né? Uma falta de comprometimento e aquilo que a gente falou, as pessoas parecem que falam, isso não vai acontecer, como se elas fossem peritas naquilo. E hoje a gente sabe que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Eu Esse é um dos acho problemas que a gente tem. que isso talvez está relacionado até com uma das perguntas que a gente recebeu, relacionada à propagação de fake news, né? Eu acho É. que pediram para a gente comentar alguma coisa a respeito dessas fake news. E o pessoal tem espalhado muita informação errada, né? E Uhum. aí a pessoa ela lê a informação, ela não interpreta aquela informação, ela leva essa informação para o outro sem saber, antes de averiguar se ela é correta ou não, e isso acaba atrapalhando a condução da pandemia no país, né? Então, a gente percebe, assim, Uhum. tem fake news em outros países? Tem. Mas aqui no Brasil parece que isso é mais impactante, né? Parece que isso causa mais efeito nas pessoas, porque você lê e você acredita naquilo que você está lendo e você propaga como sendo verdade, sem avaliar se aquilo realmente teve uma avaliação crítica, né? E aí as pessoas, especialmente se for algo positivo para você, né? Uhum. Então, claro que a gente tem que pensar na economia, né? Lógico, não tem como, o Brasil precisa disso. Todo mundo, o mundo precisa da economia, né? Mas às vezes a gente vê muitas informações mentirosas, né? Muitos fake news para favorecer algumas coisas. E isso é muito triste, né? Porque entra até naquela questão que eu comentei com você de mortalidade, que aqui no Brasil é muito alta. Eu só enxergo isso, Zé, essa mortalidade ser muito alta, por conta de acesso a serviços de saúde, né? Então, a Uhum. gente tem uma porção pequena que tem acesso aos melhores serviços de saúde, uma porção da população muito alta que precisa muito do Sistema Único de Saúde, que é importantíssimo, né? O que seria do Brasil sem o SUS? Hoje a gente percebe isso, né? E mesmo assim o SUS não dá conta, né? Então, eu estou até pegando aqui para você, enquanto você está comentando, as taxas as taxas, na verdade, de internação que a gente tem hoje no país e principalmente em Minas Gerais. Bom, só para a gente entender um pouco mais, né, o que a gente está fazendo, né, e aí aproveitar e comentar sobre isso. O que a gente tem feito hoje, dentro do grupo de trabalho nosso aqui, é tentar fazer uma compreensão da epidemiologia sobre o processo de desenvolvimento epidemiológico da doença, né? Então, assim, tem coisas que realmente chamam bastante atenção. Por exemplo, em Minas Gerais, a cidade que tem maior número de casos não é Belo Horizonte, é Uberlândia. Ela tem 5.400 e poucos casos. Belo Horizonte tem 4.400 e pouco, depois Juiz de Fora, Ipatinga, Contagem, né?
E na região aqui a gente tem Pouso Alegre com 264 casos, nós temos Divinópolis com 302 casos até agora. O incremento de casos em Minas Gerais de ontem para hoje foi de 4%. Hoje a gente tem, e ao mesmo tempo, uma taxa de ocupação do chamado leito SUS relativamente baixa, né? Então, essa é uma das vantagens, uma das poucas vantagens que a gente ainda tem. Leito existe, Sabrina, leito para esses pacientes existe. Porém, a gente não sabe, deixa eu só confirmar aqui qual que é a porcentagem de hoje. Eu acabei de pegar aqui para vocês, até porque eu realmente achei, por exemplo, a proporção de leitos SUS hoje ocupada em Minas Gerais é de 15%. Né? Em compensação, os leitos normais de UTI estão, assim, do SUS, que estão ocupados, são de 87%. Então, os leitos, hoje, o que o Estado fez? Né? A gente tem leitos normais, leitos de UTI, e o chamado leito SUS, que está reservado para isso. Então, a taxa de ocupação do leito SUS hoje é até baixa. Isso é uma coisa assim que nos dá uma certa tranquilidade sobre o que pode acontecer. Em Minas Gerais, na nossa região sul, por exemplo, de Minas Gerais, a proporção de leitos ocupados com Covid hoje é de 15%, o chamado leito SUS. Né? Então a gente tem aí quase 85% disponível. Situação que a gente considera relativamente confortável, né, Zé? Confortável. Só que tem um detalhe, né? Foi exatamente essa foi a conversa, né? Hoje que a gente até teve. Para que isso mude, né? Vamos pegar o exemplo da cidade de Passos. A gente tem uma quantidade de leitos hoje aqui, só que a cidade de Passos ela recebe pessoas de várias regiões. E algo que depois a gente pode até comentar, quando a gente fala do fenômeno papel e gota d'água, que eu comecei lá atrás falando, o que acontece? Um dos conceitos que a gente já sabe disso, né, é um princípio, né, que eu sempre falo dele, né, da bendita da lei de Tobler. A lei de Tobler é a lei da geografia, que hoje é usada na epidemiologia, e fala o seguinte: todo mundo é igual, mas aqueles que são muito próximos, mais próximos, são mais iguais. Então, o que a gente tem observado? Né? Quando a epidemia começou no estado em São Paulo, ela começou em São Paulo capital. E gradativamente ela se alastra para o estado. Devagarzinho ela vai alastrando ao ponto que hoje foi o primeiro dia que o número de notificações do interior foi maior que do estado de São Paulo. Em Minas Gerais, Belo Horizonte está lá no meio. Só que as regiões próximas ao estado de São Paulo, e aí, por exemplo, Extrema, Pouso Alegre, né, Juiz de Fora, próximo ao Rio de Janeiro, né, começam a gradativamente aparecer os casos que são de circulação de pequena distância dessas regiões do estado de São Paulo. Então, assim que o estado de São Paulo tiver tudo igual, a gente deve começar a ter o mesmo fenômeno em Minas Gerais. E onde deve começar? Na divisa com os estados de Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, o que a gente vai observar? Se você perguntar onde é uma das regiões críticas hoje, né? As regiões críticas são nessa divisa e dentro do princípio da lei de Tobler. Só para a gente entender o que eu estou querendo falar, é o seguinte: pega a cidade de Passos. Hoje tem muito caso? Não tem tanto caso assim. Mas também não tem em Cássia, em Itaú, em Pratápolis, em Alpinópolis, São José da Barra. Né? Quando mudar, não vai mudar só em Passos. Muda em tudo. Todas essas cidades. E como nós estamos próximos à divisa, e esse movimento de pessoas entre essas regiões é grande, o que pode acontecer? O vírus começar a se instalar e começar a se distribuir nessas regiões, e aí o impacto que vai provocar, inclusive esse foi até o assunto, né? Quando o número de casos aumentar
O primeiro sinal que a gente vai ver na região vai ser o hospital daqui, que recebe gente de todo lado, né? E aí sim a gente tem uma mudança. Então hoje a situação é confortável? É confortável. Nos dá uma tranquilidade? Não. Elas nos dão uma garantia de que provavelmente eu tenho alguma esperança de que eu tenho tempo para que essa pandemia, esse vírus, ele possa circular e chegar até a nossa região, né? E Mas aí, pode acontecer? vamos Pode. tentar entrar então agora mais nas perguntas, né? Essa que você falou aí já dá um gancho para fazer, para a gente responder a pergunta de algumas pessoas que mandaram primeiro a respeito de medidas de prevenção. Então, eu tomo a liberdade de começar a responder essa pergunta concreta que a gente sabe, né, Zé? É isolamento social. Isolamento social, uso de máscaras, higienização das mãos. Então, o que a gente São tem três. de É. prevenção é isso, né? Não É, adianta Sabrina, pedir. é a única coisa que existe hoje, né? Tanto é que o pessoal, as três medidas que foram recomendadas são as únicas que a gente tem: higiene, lavar as mãos, manter o isolamento social e o uso de máscara, Uso de né? máscara, isso Fazer mesmo. o quê? Nada mais, né? Não tem outra coisa a fazer, não existe um milagre que possa mudar, né, o fenômeno. É engraçado, eu estava até separando, porque tentando mostrar os dados. É uma pena que a gente não possa mostrar para vocês. Mas quando a gente olha a evolução das notificações por 100 mil habitantes no estado da região sudeste, que a gente tem trabalhado, a gente vê as bolinhas começando devagarzinho, né? Nas capitais e depois se alastrando. Eu estou olhando aqui, por exemplo, aqui está na minha frente, a última de abril, assim, o estado de São Paulo praticamente todo já com uma distribuição igual, né? O Rio de Janeiro e Espírito Santo também, e começando os primeiros casos, principalmente na região central do estado, na região do Triângulo, e região sul e região sudeste, né? Aí você vira e fala assim, mas é assim, só para você ter uma ideia, a gente esquece de detalhes. Passos, há um mês atrás, tinha um caso, hoje a gente tem 36, né? Então, o que, que a gente teve? Uma mudança rápida, em 30 dias, em 4 semanas, muito drástica, né? A gente acaba convivendo e aprendendo a conviver com a epidemia, essa é outra coisa. Agora, os indicadores, eles ainda não são favoráveis, né? Os indicadores que a gente tem de evolução epidemiológica. Uma coisa é certa, uma das coisas que a gente conseguiu assim, demonstrar, e essa é a linha de trabalho lá, é o seguinte: existe dependência espacial. Isso não ocorre de forma aleatória. Não tem um caso aqui, um ali, aqui. Não. Existe dependência espacial. Ou seja, a dependência espacial ocorre por causa da transmissão comunitária. Então, a partir do momento que você tem transmissão comunitária, as regiões elas começam a se contaminar e os casos começam a se multiplicar. Com certeza, né, Zé? Ô, Zé, para a gente seguir aqui com as questões, senão não vai dar tempo da gente responder, teve bastante dúvida relacionadas à vacina, né? Quando vai ter vacina? Qual que é a previsão? A angústia é muito grande, né, com relação à vacina. E eu acho que, assim, a resposta para essa pergunta, ela é boa, é promissora, porque a OMS, ela soltou uma lista recentemente agora, foi nos últimos dias. Existem 141 vacinas em andamento. Dessas 141 vacinas, 13 já estão em ensaio clínico, né? Porque, como a gente sabe, tem a fase pré-clínica, que é em célula e animal, e a fase clínica, que é em humanos, né? Duas dessas vacinas, e o Brasil, né? O Brasil, ele está tentando fazer a sua própria vacina lá no Instituto Butantan. Mas ele tem participação com duas outras vacinas, que é a de Oxford e uma que é de um grupo chinês que chama Sinovac.
Essa vai ser, segundo a OMS, segundo os estudos que a gente tem visto, essa do estudo chinês talvez seja a primeira que a população ela vai ter acesso. Há quantas anda essa vacina? Já foi feita a fase 1, tá? Que é a fase de segurança, com um número pequeno de indivíduos, se não me engano foram 144. A fase 2 dessa vacina também, ela já está quase que concluída, onde eles avaliaram a taxa de imunogenicidade da vacina, que é algo extremamente importante, isso em 600 pessoas, tá? E está em acompanhamento, e eles estão caminhando para a fase 3. O Brasil vai participar da fase 3. O que é a fase 3? É a fase de eficácia, né? E aí ela é feita com um número muito maior de pessoas e com populações diferentes. E é essa fase que a gente está entrando. A gente vai ter 9 mil voluntários aqui no Brasil, mais ou menos, que vai participar dessa pesquisa, né, da vacina, desse estudo clínico. Ele ainda não foi inicializado, mas já está em vias de se inicializar essa fase 3. E aí, quando termina a fase 3, que é que tem o registro sanitário, tá? Para depois ir chegar até na população. Então, a previsão da empresa chinesa, pessoal, é dezembro de 2020 ou início de 2021. O que, se vocês forem pensar, é algo muito rápido, considerado a quando tudo começou, né? Então, tá todo mundo correndo contra o tempo. Eu não sei se essa vai ser a primeira vacina que a gente vai ter disponível, mas existem várias, né? Essa de Oxford também está bem adiantada. Ela também teve resultados de imunogenicidade muito legais, né? Então, eu espero que logo, logo a gente já tenha, no máximo até o fim do ano, a gente já tenha essa vacina disponível para a população, né? Para a população mundial, não só do Brasil, né? Mas a gente reza muito pela do Brasil porque ela vem sofrendo, parece que muito mais do que o resto da população mundial, né? Então, a quantas anda a vacina é isso, tá, pessoal? Você quer complementar alguma coisa, Zé? Não, é assim, o que a gente percebe hoje, né, que eu comentei com você. Assim como a gente tem vacina, pegando o lado aqui da terapêutica também, não existe nenhum medicamento assim que seja um padrão ouro de. Se a gente tivesse, estava resolvida a história, né? Um padrão ouro de tratamento ou, ou de profilaxia. Tanto é que a gente não tem nada que tenha capacidade profilática, nada disso, né? A história do que a gente tem hoje, o que a gente observa todos, também foi até mais uma vez, até foi assunto de conversa hoje, né? Sobre padrão terapêutico, o que fazer, né? Então, assim, a discussão foi o seguinte: hoje a gente tem as terapias para paciente completamente diferentes. O paciente está internado, ele tem um padrão de terapêutico. O paciente que está assintomático ou com alguns sintomas só, né, algum sintoma inicial, um outro esquema terapêutico completamente diferente, né? Então, nem isso a gente tem hoje. Uma coisa é certa, né? Hoje a gente não tem nenhum medicamento, nada que possa ser usado de forma profilática. Não existe, né? Então, só Né? para dar aquele gancho, né, que você comentou, a única coisa que a gente poderia ter de profilática eficaz seria a vacina, né? Porque do contrário, nada vai resolver você tomar vitamina D, vitamina E. Hoje a gente já escutou de tudo, né? Nada disso efetivamente tem a capacidade de ter atividade, né? Zé, mas para finalizar, vamos falar um pouquinho da nossa de terapia mesmo, né? Como você falou, existe tratamento específico para COVID, né? Para o SARS-CoV? Não existe, né? Não Mas existe. existem alguns remédios que são utilizados para outras coisas que têm demonstrado resultados legais para a COVID, né? Claro que a informação ela tá vindo assim, ela chega e ela vai embora, né? Porque as pesquisas
têm sido realizadas com tanta pressa, com tanta ânsia de ter um resultado que possa ser aplicado na população, que ela é mal conduzida. E aí, quando você vê, vem outro trabalho e desmente aquele, né? Mas eu li um estudo muito legal, que é um estudo espanhol, ele é observacional, mas ele pegou, tipo, quase 6 mil pacientes de 170 hospitais e ele acompanhou todos esses pacientes do momento do diagnóstico até o momento que esse paciente foi curado ou veio a óbito, tá? 17,8% dos pacientes precisaram de internação. E aí os hospitais, eles tinham protocolos diferentes, né? O que me chamou a atenção, Zé, nas observações deles foi assim, o corticoide, ele é um estudo bem legal porque ele não tem nada de milagroso, sabe essas coisas que a gente lê, tipo, vai curar o Covid. Igual aconteceu com a cloroquina e depois ela foi a grande vilã, hoje a gente sabe que ela tem o seu efeito, né? Mas para alguns casos específicos. Nesse trabalho, eles demonstraram o papel do corticoide, né? O resultado é muito interessante. Eles viram que se o corticoide é utilizado na primeira semana que o paciente está internado, diminui e, na verdade, aumenta a chance a taxa de sobrevivência desse indivíduo em 50% quase. E aí eles até, se não me engano, na Espanha já está como remédios essenciais para o Covid-19, o uso do corticoide. Ele cita muito o dexametasona, né? Ele cita muito essa droga. Nesse trabalho, ele fala dos antivirais, que também teve muita especulação, né? Tanto de antiviral, como também da ivermectina. Você leu sobre elas, Então, assim, Sabrina, é o seguinte, duas coisinhas aqui. A história da hidroxicloroquina me lembra muito fosfetanolamina, lá atrás, né, que virou conversa do Zé do Bar. Isso é uma meleca, né? E a fosfetanolamina tinha mais umas coisas lá que, inclusive, eu falei demais sobre ela, sobre os fenômenos, né? Que é acho que eu nunca vi uma das coisas mais insanas na vida foi aquilo lá. Bom, o que a gente tem hoje? A terapêutica hoje é terapêutica de bombeiro, né? Então, o que tem sido feito? O paciente chega lá e se usam, os medicamentos que têm sido usados são para tentar debelar a maioria dos sintomas que são produzidos por uma infecção viral grave que ocorre lá. Então, por exemplo, usar corticosteroide é um anti-inflamatório de uso rápido, curto, extremamente eficaz. Então, o uso do corticosteroide já vem sendo usado desde o começo lá da pandemia e recomendado e usado de forma regular. Assim como, por exemplo, como existe a possibilidade de formação de trombos, né, de trombose, é usado, por exemplo, heparina como anticoagulante. Então, tudo isso, Sabrina, é terapêutica de bombeiro, né? Tem um sintoma e você tenta debelar aquilo. As outras possibilidades de tentar impedir a duplicação viral, nenhuma tem de usar um imunomodulador. Aquilo que eu falei no começo, é tudo incipiente, é tudo novidade. Então, como a gente não tem um agente antiviral específico, o que você vai ver? Você vai ver testes e testes e testes, que só lá no final, daqui a 1, 2 anos, que a gente vai ver, não, aquilo lá funcionou realmente ou não. Por enquanto, essas terapêuticas que têm sido usadas como anticoagulantes, como anti-inflamatórios, como relaxante muscular, né? Elas são analgésicos, né? Elas são a prioridade que a gente tem hoje, né? Que é a terapêutica da sintomatologia. Então, em função do sintoma que você vai tratar. Por isso que cada lugar tem um parâmetro de terapia, né? Uma coisa que eu acho, sob o ponto de vista mais absurdo, talvez, foi observar coisas assim como as pessoas usarem medicamentos como alguns desses que a gente acabou de comentar, que é para sintomatologia, usando como profilático, né? Então, isso é uma insanidade, né? Eu comento muito, né, na aula de farmacologia, a primeira aula eu falo o seguinte, olha, a terapêutica é um torrencial de drogas que você não sabe nada e o paciente que você sabe menos ainda. Então, o que vai acontecer com o uso
ninguém tem a menor ideia, né? Então, tudo que foi feito até agora, Sabrina, é incipiente, né? Toda terapêutica, se você falar o seguinte, ela é baseada em quê? É em tratar os sintomas principais que estão aí e que são medicamentos que já são seguros, que têm uma confiabilidade, né? Então, podem ter essa tranquilidade. Daí estão esses protocolos mais seguros que têm sido feitos, né? Para o paciente internado, principalmente hoje, né? Então, Esse se você reduzir a inflamação, a questão hoje você pode ver que você nem é difícil você controlar a multiplicação do vírus, mas você reduzir essa sintomatologia, literalmente essa tempestade inflamatória que ocorre, esse é o ponto principal hoje do que tem, talvez, de terapêutica E por isso, Zé, para o que me chamou a atenção nesse trabalho foi o fato mesmo de ser utilizado na primeira semana, né? Logo no início. Sim. Porque aí você evita essa tempestade de citocinas e evita as complicações maiores do Covid, né? Que seria essa formação dos coágulos no pulmão, né? E aí entraria a heparina, como você falou, e são medicamentos que não são próprios para Covid, mas que têm ajudado muito e que têm melhorado, tem aumentado a taxa de sobrevida dos pacientes, né? Então, são úteis, né? Na falta se não tem algo específico, a gente tenta utilizar remédios que não teriam, talvez, danos colaterais tão graves e poderiam trazer certo benefício para os pacientes. E aí, só para terminar a resposta, porque muitas pessoas perguntaram, os antivirais, a ivermectina, ela já está meio que caindo por terra, tá, pessoal? O que a gente tem hoje, que talvez tenha um efeito, é realmente o uso de corticoide. Até o antibiótico, eles têm pensado um pouco na utilização. Já não é igual era antigamente, onde já entrava com antibiótico, né? Igual a hidroxicloroquina. E a própria hidroxicloroquina, em doses baixas, ela também tem certo benefício. Então, depende muito do caso, depende da situação, mas existem algumas coisas que podem ser feitas, tá? Se usou-se, por exemplo, como antivirais, a maioria que tem capacidade de inibição de proteases, né? O vírus, então, ele tem uma menor capacidade de infecção, usou lopinavir, ritonavir, remdesivir, que é a droga americana, né? A própria ivermectina, né? Então acabaram sendo usados. A princípio, por que eles fizeram isso? Porque são drogas que in vitro têm capacidade de impedir... Mas são contextos completamente diferentes, né, Zé? Situações... Ô Zé, a gente vai ter que finalizar a live porque o tempo está acabando. Então, eu queria fazer mais umas 5, porque eu ia contar toda a história para vocês aí do que a gente nem comentou sobre a análise espacial, né? A gente marca mas depois outra. a gente conversa. A gente marca outra. Eu queria só finalizar falando que com relação à volta às aulas, que é uma ansiedade muito grande dos alunos também, a faculdade ela está tomando todas as medidas de segurança, né, que são cruciais para a saúde, não só de vocês, mas de todos nós. Então, quando chegar o momento, quando for seguro, as aulas presenciais, elas voltarão com certeza. A Faculdade Atenas, eu tenho certeza que ela vai acompanhar o que o Ministério da Saúde e o que todas as medidas de segurança mesmo relacionadas à saúde do aluno, saúde de funcionário, quando tiver certeza que nada disso pode influenciar, né, que nada pode trazer risco para todos nós, as aulas presenciais voltarão. Mas agora eu acho que é o momento da gente ter calma, da gente ter paciência, vai passar, né? O importante é que a gente fique seguro, fique bem, que tudo passe sem grandes prejuízos para todos nós, né, pessoal? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu queria agradecer você, Zé, tá? É sempre muito bom conversar sobre epidemiologia com você. A gente marca uma próxima, tá bom? Então, é só para, na despedida, falar o seguinte, olha, já que é uma situação que nos causa esse desconforto, vamos tentar aproveitá-la da melhor forma e tentar tirar algumas lições importantes desse episódio. Eu acho que é a melhor coisa, porque esse episódio ele é único, né? Provavelmente a gente nunca mais vai ver isso na vida. Pelo menos eu espero que não. Vamos aproveitar e tirar as melhores lições desse evento.
Com certeza, Zé. Especialmente a empatia pelo próximo, né? Pois é, principalmente. Tchau, Zé. Um beijo, fica Tchau, com Deus. Tchau, pessoal. Até a tchau, próxima. tchau. Até mais.